porque para essa aventura tivemos que passar por um briefing de segurança quanto aos ursos polares, um super predador de topo na cadeia alimentar. So, as long as you stay within these blue dots, if anything approach from any direction, you'll be safe. And we'll be able to evacuate you down to the beach without having you caught between a firearm and a polar bear. E então, estávamos preparados para ir à base secreta, mesmo com o risco de ursos polares. Aliás, estávamos mesmo. E então, chegamos à base, e os preparativos para a proteção aos ursos polares começou, com os olheiros começando a se posicionar estrategicamente no local, tal como foi explicado na nossa palestra anterior. E enquanto fazemos a trilha, vamos entender um pouco da presença dos Estados Unidos na Groenlândia, que já existiu, existe, e não é algo só do atual presidente. Esta base, chamada de Bluish II, foi criada para ser um ponto de apoio secreto da Segunda Guerra Mundial. E parece um museu do céu aberto da Segunda Guerra Mundial. Parece que dá para ouvir os aviões tentando pousar aqui. E tem do lado de lá, não vou conseguir mostrar aqui, vou tentar dar um zoom com o celular, mas posições de artilharia antiaérea. Muito interessante. Mayday, Mayday, Blue East 2, Mayday! Se você observar a localização dela, cercada de montanhas, verá que é um péssimo local para uma base aérea, já que dificulta a aproximação dos aviões. Mas era a forma de manter essa base secreta, escondida dos inimigos entre as montanhas groenlandesas, facilitando a ocultação da base e o ataque a eventuais inimigos que ali passassem, além de sua posição geográfica no Círculo Polar Ártico ser estrategicamente importante pelas mais diversas razões de guerra. Really high mountain and the fashion is high. But since this was for military use, that was also the idea. Bombing this place is really hard when it appears all of a sudden out of nowhere. A região ainda possui um lago de água doce bem próximo, um rio e várias outras coisas importantes para sustentar a vida dos soldados por aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1947, a base foi simplesmente abandonada pelos americanos, da forma que estava, e sua localização passou a ser conhecida. Mas a base, como eu disse, foi deixada para trás com centenas de tambores de combustível e equipamentos, criando um problema ambiental que está até hoje a ser resolvido pela Dinamarca e pela Groenlândia, especialmente desde 2019. E cada vez que eu passei por esses lugares aqui, parece que você está num filme de Jurassic Park. Essa não é a única base secreta americana na Groenlândia, já que eles chegaram a criar uma base subterrânea no meio do lençol de gelo da Groenlândia, a Camp Century, do projeto Iceworm. Lá eles criaram uma base enterrada nos glaciares para ocultar armas nucleares e testar a vida naquelas condições extremas, tendo rapidamente desistido do projeto em razão da dificuldade em manter a estrutura da base, já que os glaciares, se você não sabe, estão em constante movimentação, quase que como um rio. Demos sorte nessa visita, já que não houve qualquer surpresa com os ursos polares, que seguiram protegidos. E nós também. O fato é que essa base de Bluish II é um verdadeiro museu a céu aberto. E há discussões, inclusive, sobre limpar tudo que for tóxico na região, mas deixar esse entulho de metal como parte da história, transformando efetivamente no museu. O que você acha disso? Deveriam retirar tudo ou deixar assim? Mas então, foi hora de voltar para o navio, porque o dia ainda prometia. Deixei para trás então os fantasmas da Segunda Guerra, sentindo que tinha visto o lado mais duro e histórico da Groenlândia. Mas o que eu não sabia era que a alma deste lugar não estava no metal enferrujado, mas sim nas conexões humanas que eu estava prestes a fazer, e no convite mais inesperado e surreal de toda a viagem. E essa busca pela alma da Groenlândia começou num dos vilarejos mais bonitos, agradáveis e cheios de vida e de crianças que visitei nessa viagem. E antes mesmo de desembarcar no vilarejo, eu já estava sonhando com aquele que é meu vício maior, que os inscritos do canal já conhecem.
Ali dá ou não dá uma estação de esqui? Um hutzinho aqui, ó. Lift subindo aqui, várias pistas se espalhando pra lá, pra cá. Um caminho que vai por aqui por fora, desse aqui. Aqui vai ser um pouco mais difícil, mas você pode colocar talvez um lift aqui para descer uns caminhos mais black, pista preta. Aqui um pouco mais light e com esse visual. Já pensou? E ainda tem um vilarejo de apoio aqui, ó. Aí sim. Fala, meus bigodudos e bigodudas queridas. Sejam bem-vindos a Tasiilaq, o maior vilarejo do leste da Groenlândia, com incríveis 2.000 pessoas. Mas apesar de ter 2.000 pessoas, tem uma escola elementar ali, ou seja, até a 10ª série mais ou menos, com 400 crianças. Então o futuro desse vilarejo aqui está garantido, com certeza, porque de fato tem muita criança quando você anda por aqui. O pessoal gosta de fazer famílias grandes. E é o vilarejo que eu entendi aqui, que eu percebi, o que eu senti a maior receptividade de todas. Não que os outros não tenham sido, mas aqui realmente foi incrível como todo mundo sorri, todo mundo é receptivo. E a gente pode pensar assim, mas tá mais acostumado porque é maior. Só que Nuuk, por exemplo, que é a capital, também foi muito receptivo, mas não tanto quanto Tasiilaq. Tasiilaq se tornou o meu vilarejo preferido aqui da Groenlândia. E é claro que um visual como esse não prejudica em nada essa sensação, não é mesmo? Deixa um like aí pro vilarejo de Tasiilaq, porque ele merece. De fato, uma das coisas que chamou a atenção logo de cara neste vilarejo foi tanto a sua beleza natural e de sua organização, como a sensação de que parecia uma cidade que tinha mais de 2.000 habitantes, com um amplo supermercado e até uma loja de produtos diversos para casa, vestuário e muito mais. Tudo bem moderno, aceitando todos os meios de pagamento que você está acostumado. Impressionou também, como eu falei, a receptividade e o incrível número de crianças nesse vilarejo. Talvez vocês tenham reparado em algumas das filmagens aí que as casinhas aqui, quase todas elas são feitas com uma base que é feita de concreto. Você vê primeiro o concreto ali ou algum outro material e depois você vê a casinha mesmo colorida. E isso é por causa da permafrost, para evitar inclusive, para dar uma isolada térmica inclusive na casa, para evitar que você gaste mais ainda com aquecimento. Já que aqui também, como eu mostrei em outros vilarejos com certeza, você tem todos os tanques de diesel para que eles sejam estocados aqui. Eles vêm da Dinamarca, o diesel vem da Dinamarca e é estocado, e sempre com um controle para que não falte, já que no inverno aqui especialmente vai ser bem complicado de você mandar um navio para todos os vilarejos para repor esse estoque de diesel. Aqui nesse vilarejo, como ele é maior, por exemplo, a gente é autorizado a comprar no supermercado, mas tem vilarejos menores que o próprio pessoal da expedição pede que a gente não compre nada, porque os suprimentos são tão limitados que se a gente comprar simplesmente por curiosidade de comprar na Groenlândia, a gente pode estar prejudicando a alimentação e o sustento dos locais. Isso quando há supermercado, que alguns não têm. É na base da caça mesmo. Outra orientação que tivemos foi não passar do cemitério, já que as chances de encontro com ursos polares aumentaria exponencialmente. E ali, nessa região do cemitério, esse vilarejo está a fazer um experimento interessante para a Groenlândia. Plantar vegetais em um lugar com clima extremo, com a permafrost e invernos rigorosíssimos. Conseguiram colher alguma coisa, mas ainda há um longo caminho pela frente para desenvolver melhores métodos e melhorar a autossuficiência do vilarejo. A gente fez um tour guiado aqui com um guia local pela cidade, tem várias coisinhas interessantes, uns workshops que eles fazem, isso é tradicional da Groenlândia. Tem outros, mas esse a gente pode ver a pessoa fazendo, que você esculpe, faz uma escultura em dentes de animais que são caçados aqui. Você também tem uma loja de... não dá pra dizer que são uma loja de roupas, né? Que eles usam a pele dos animais, porque, como eu já devo ter falado ao longo desse vídeo, dessa série, aqui você não tem, por exemplo, nem a opção de ser vegetariano.
Você tem que caçar ou você é caçado. Então eles caçam muitas vezes para comer e uma vez que você caçou, você tem que aproveitar. É até uma honra ao animal que você aproveite tudo dele. Então eles comem a carne e aproveitam, seja a carne, seja a pele do urso polar, da raposa do Ártico e de outros animais que eles caçam aqui para comer. Então, se alguém tem vontade de ter esse tipo de item, talvez seja o melhor lugar para você comprar, porque não foi simplesmente caçado, foi alimento e aproveitado a carcaça e a pele dele, para inclusive o aquecimento deles durante o inverno aqui rigoroso. Tem alguns itens bem bonitos, bem interessantes, mas uma dica que eu vou deixar aqui da Groenlândia: qualquer coisa que você vai comprar aqui, qualquer tipo de item, de souvenir, confiram sempre se o país que você reside, ou o lugar que você reside, ou os países pelos quais você vai passar até voltar para sua terra natal, ou o lugar que você mora, aceita esse tipo de item, porque tem alguns, por motivos óbvios de caça, de restrição, etc., que não vão ser aceitos por lá. Então você vai comprar e talvez você esteja até cometendo um crime no lugar que você esteja indo. Então fica essa dica aí para quem pretende comprar coisinhas por aqui. Eu não comprei nada, a não ser um imã de geladeira, porque o que eu gosto de comprar mesmo de verdade em tudo isso são as memórias, que é essa aí, nada tira e ninguém tira da gente. Mas em contraste com a modernidade de Tasiilaq, a próxima parada me mostraria um lado mais cru e talvez ainda mais autêntico da vida na Groenlândia. Sejam bem-vindos a Kumiut, um dos maiores vilarejos aqui da Groenlândia, com mais de 300 habitantes. Vamos dar um passeio aí e ver o que tem diferente dos outros. Logo depois da minha chegada, dei um passeio pelo vilarejo e cheguei a ver aquele que seria palco do grande clássico de futebol do Ártico, mas sem ter ainda a mínima ideia de que haveria um jogo ali, muito menos que eu participaria do jogo. E olha só o que tem até aqui na Groenlândia para o pessoal se divertir. Futebol. Gramadinho bonito, né? Sintético, claro. Mas dá pra se divertir bem. Apesar de maior e mais movimentado, esse vilarejozinho aqui de Kumiut me pareceu um pouco mais acabadinho do que o de Kangamiut. As casas em estado um pouco mais debilitado, digamos assim, do que o outro, que era mais isolado até. Só que aqui você vê também muito mais movimento do que no outro. Não vou saber explicar o porquê, a não ser o fato de que tem mais gente, claro. Ao mesmo tempo aqui também tem aparenta ter uma organização maior, né? Então, as casas bem separadas no que é o que. Lá na frente, inclusive, tem um supermercado. Eu vou até tirar uma foto, fazer uma filmagem que eu não fiz quando eu cheguei. Ver a modernidade, né? Tem um celularzão assim, pessoa parecendo que tá mandando você baixar um app do supermercado. Não é exatamente isso, mas é curioso. Acabei de conversar com aquele casal ali. Foi pedido pra gente, eu mesmo já não ia querer filmá-los assim, né? Porque eu acho muito ofensivo. Esse povo bem acolhedor, bem simpático.
É engraçado hein, começar com um clima diferente, vai ter inverno. O inverno aqui é bem rigoroso, mas que no verão essa temperatura para eles é fresquinha. E perguntaram se eu gostei daqui, se eu achei bonito, das casas coloridas, as paisagens, né, do mar, das montanhas. E eles ficaram bem sorridentes, assim, experiência interessante. Talvez a gente consiga entrar na casa hoje, entrar mesmo na casa, né, tomar um café aí nos locais, tentar filmar alguma coisa. Inclusive um problema que tem aqui na Groenlândia, e o próprio casal que eu conversei ali estava falando, é que você acaba bebendo muito. Tem muitos lugares aqui que tem problema de alcoolismo, talvez pela falta do que fazer, né, de certa forma. Apesar de que a vida em si deve exigir, vai tomar bastante tempo para você manter a casa, para você pescar, para você caçar, enfim. Mas é uma preocupação que tem aqui também, o excesso de alcoolismo. E depois dessa convivência com locais, fui dar um último passeio pelo vilarejo e tive as duas surpresas finais. Primeiro, essa carcaça de um urso polar que havia sido caçado pelos locais há poucos dias. Uma coisa importante de falar, depois de mostrar a carcaça do urso polar aqui, principalmente as pessoas que sentem mais pelos animais, eu incluído, ou que são vegetarianos e tal, isso não é uma opção nessa região do mundo. Você não tem como plantar vegetais, não tem como fazer tofu, não tem como comprar coisa no supermercado. Você caça e você come. Então é por isso que eles comem baleia, por isso que eles comem carne de urso, assim como o urso come carne de humano aqui. Já que aqui o que vale é sobreviver. Importante lembrar disso. E a segunda foi me aproximar do campo novamente e me deparar com ele cheio, já sabendo que teria um jogo por lá, mas imaginando que era entre dois vilarejos diferentes. Vocês piscaram e a quadra não, o campo tá cheio para o clássico de Kungmyut e sei lá, Kangamyut, os dois vilarejos principais que eu visitei. Vai ter um clássico aqui na Groenlândia. A torcida já se prepara. Uhul. Até que então eu fui convidado para o aquecimento e depois para ser parte do time. Já fui muito bom de futebol no passado, mas jogar com roupa de esqui e bota de escalada ia ser um desafio. Mas eu topei, é claro. Por que não jogar um jogo de futebol na Groenlândia? No final, perdemos por 2-1, o que eu achei até legal, já que uma vitória do time local sobre os forasteiros é nada mais do que justa. O capitão foi nosso goleiro e não sei se por talento ou por sua altura de mais de 2 metros, ele fez um excelente trabalho também como jogador. Se você está na curiosidade de saber se os locais eram bons jogadores, olha, eram sim, viu? Tinha uns canhotinhos lá com muito talento pro jogo, a nível amador, claro. Quem sabe um dia a gente vai ver a Groenlândia com a seleção nacional numa Copa do Mundo. Essa eu não esperava, ter o prazer de jogar um clássico entre os forasteiros e os locais na Groenlândia, de bota de escalar. Experiência legal. Infelizmente, a única imagem que vocês vão ter sou eu no meio do campo durante o jogo, fazendo uma filmagem curtinha, que não tinha ninguém pra filmar, a não sei que eu ache alguma filmagem aí de alguém que tava na torcida, e aí eu coloco pra vocês verem. Mas que legal, que experiência. Show de bola. Literalmente. Hora de voltar. Então, como vocês podem ver, esse cruzeiro de expedição também é Nutella, se você quiser que seja. Nutella. Inclusive, quando a gente sai, você tem várias formas de passear. Você tem o Active Group, grupo ativo, que faz jornadas muito mais longas. Você tem o moderado, que faz caminhadas mais light, digamos assim. Você tem o leisure, o lazer, que é quando você fica, basicamente, ali na zona de desembarque. Se for uma praia, você fica só pela região da praia, você não vai explorar nada, você não vai caminhar. E se você quiser ficar no navio, tem aqui uma banheira desse lado, uma banheira do outro, tem um espaço, pode receber massagem, tem uma academia, que na verdade são só algumas esteiras,
E tem esse visual todo, né? E o bar, restaurantes e tal, você pode aproveitar. Ou você pode fazer como eu fiz, tudo isso junto. Acabei de ir lá e aqui dar uma relaxada, depois do jogo de futebol clássico, mundial, entre os forasteiros e Commute. Não é ruim, uma banheira de hidromassagem quentinha, num frio que agora, apesar desse sol, deve estar aí em torno de 3 ou 4 graus. E então foi hora de voltar para o navio, para os últimos e divertidos momentos a caminho de outro destino verdadeiramente impressionante: a Islândia. E enquanto eu relaxava e observava as lindas paisagens, comecei a pensar em todos os detalhes práticos dessa viagem incrível. Fiquem até o final, depois da despedida da Groenlândia, que eu tenho uma pergunta importante para vocês sobre isso. Mas antes, a Groenlândia me enviou uma despedida inesperada e incrível. Uma aurora boreal mixada com uma lua cheia, algo raro de ser visto em conjunto, já que a luz refletida pela lua costuma atrapalhar a visualização da aurora. E se vocês ficaram curiosos sobre os bastidores dessa expedição, como o navio, os quartos e principalmente, eu sei que sim, os custos, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo extra a detalhar tudo antes de seguir com a aventura lá na Islândia. E é com esse visual incrível que eu me despeço de vocês de uma das viagens mais impressionantes que eu já fiz na vida, aqui pela Groenlândia, mas ela não acaba aqui, vai para outro lugar impressionante, então não se esqueça aí de se inscrever no canal, que agora vai ser uma navegação daqui até Reykjavik, na Islândia, e mais uma outra aventura. E convido todos vocês, sempre que puderem, a viajar mais com mais intenção para os lugares que seu coração pede. Um abraço, até a próxima viagem.